meu nome é Diana Santos, nasci aqui em Minas Gerais, vivo e trabalho em Contagem, que é uma cidade industrial. Meus trabalhos, eles nascem do interesse em refletir acerca do corpo, do território e da memória. E as minhas pesquisas, elas têm dois pilares essenciais. Um deles é refletir acerca das violências que perpassam nossos corpos, como resquícios de uma colonialidade, e o outro pilar é o resgate de saberes e conhecimentos ancestrais, que eu entendo como ferramentas, né, dispositivos de resistência e reparação histórica. E nesse sentido, o fazer artístico dentro de ateliê também é muito importante dentro da minha pesquisa, né? Eu venho de uma tradição familiar em que eu herdo, né, saberes têxteis em torno do corte, da costura, do bordado, que vem da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, e também um manejo em torno dos metais, né, que vem tanto do meu pai, que é eletricista, mas também quando a gente pensa de uma tradição banto, né, desses primeiros povos negros que foram traficados para trazer os conhecimentos acerca da mineralogia e da metalurgia. E os trabalhos que eu gostaria de trazer aqui para a gente hoje foram os que eu construí dentro do Bolsa Pampulha. Um deles é o monumento ao Forreado Matias, que foi um senhor de 60 anos, né, que viveu escravizado por volta ali de 1870 e poucos, na região do Barreiro, aqui em Minas, né, Belo Horizonte. Esse senhor deveria ter sido alforriado, dada a idade, mas ele acaba sendo vendido pelo seu dono, né? E ele faz justiça com as próprias mãos. Essa justiça custa a vida dele, mas se transforma em um grande ato abolicionista, porque força que todos os outros escravocratas cumprissem a lei. E outro trabalho que eu quero mencionar é o Vozes Aljófares, que é uma homenagem às mulheres que ajudam o Matias. As mulheres que acolhem o Matias no período que ele fica refugiado numa região de mata, levando alimento e informação. Então, esse trabalho ele tem como referência formal tanto a cadeira de balanço, né, que traz uma ideia de acolhimento, mas também de trono, como as joias de Balangandã, no caso, as pencas, a joias crioula, aliás, e as pencas de Balangandã, né, que referenciam essas mulheres, e é o trabalho de cuidado que ainda é majoritariamente feito por mulheres que ainda estão invisibilizadas.